Fala galera do canal, aqui é o Alex Independência Financeira 72, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o GARI 11, Guardian Logística. Esse é um fundo que eu tenho em carteira da aposentadoria. E de início ele era o GALG, ele era só de galpões logísticos. Mas tinha uma alavancagem bem grande. Mas só que com contratos atípicos de longo prazo, né? Mas eu tinha esse fundo em carteira mesmo antes de virar o GARI. Aí depois da emissão eles compraram um lote de vários imóveis para 3 inquilinos diferentes. E agora ele virou um hibridão, né? Tem galpão logístico e renda urbana. E esses imóveis que ele tem de renda urbana são aqueles big box, aqueles imóveis quadradões lá, né? Bem grandes, que eles alugam para atacadista, né? Pão de Açúcar, né? E outros aí, né? Tá joia? Vamos lá. Esse aqui é o GARI 11, né? A cotação tá 9,02. Dividend yield de 12 meses de 11,29. P sobre VP de 0,94. Quer dizer que tá 6% abaixo do valor patrimonial. E liquidez diária de 5 milhões. Melhorou bem aqui depois da emissão. E variação de 12 meses de 2,98%. O yield mensal é de 0,97%. E o dividendos, ele deu um up aqui, né, de 1 centavo. Agora ele tá rendendo os 9 centavos por mês. Aqui é o relatório gerencial de abril de 2024. O valor patrimonial está em 1 bilhão e 200. O preço por cota está de 9,09. E valor patrimonial de 9,95. Tem 25 imóveis, 279 mil metros de ABL, prazo de aluguel de 15,4 anos, vacância 0. A gestora é a Guardian, taxa de administração 0,94 a 1%, performance 20% sobre exceder o IPCA mais 6. O Galgueão realizou uma das maiores captações de cotas em 2023, levantando 625 milhões de reais. E agora o fundo chegou a 1 bilhão e 200 após essa operação. A conclusão da incorporação e ingresso dos ativos do portfólio do fundo se deu ao longo do mês de abril. Esse é o primeiro relatório que integralmente consolida todos os movimentos e alterações da carteira. Aqui ele mostra o antes e depois. O GALG virou GARI 11, o patrimônio é de 500 mil, hoje tem 1 bilhão e 200. Era somente logístico, agora é logístico e renda urbana. 5 ativos, hoje tem 25. 3 inquilinos, hoje são 6 inquilinos. E prazo médio de aluguel era de 9 anos, agora passou de 15. E a tipicidade dos aluguéis 100% mais multa integral. E agora é 100% multa integral. Mesma coisa. Alavancagem de 42, lembra que eu falei para vocês? Aqui era bem... No GALG era bem alavancado. Agora tá 24%. Mesmo assim tá uma alavancagem alta. Mas eles preferem deixar essa alavancagem para alavancar os rendimentos, né? Porque a partir que ele paga a primeira parcela, eles já começam, a maioria das vezes, eles começam a receber já o aluguel integral desse imóvel. Então, em comparação do que ele pagou e do que está rendendo, então isso faz a alavancagem dos rendimentos, tem uma renda maior dos aluguéis. E os investidores base é 85 mil antes, agora 183. Liquidez de 1 milhão e meio, agora de quase 5 milhões. Dividendos de 10,8, agora de 11,5. E o fundo tem 2 ativos localizados no Rio Grande do Sul, que não foram atingidas pelas enchentes. O fundo concluiu no mês de abril a aquisição do portfólio de 21 novos imóveis, 20 ativos de renda urbana e 1 de ativo logístico, locados para o grupo Mateus, Pão de Açúcar e Almanara. Essa foi uma aquisição feita de maneira parcelada com prazo de pagamentos dilatados, que nem eu falei para vocês anteriormente, né? Eles pegam um exemplo de um imóvel de 1 milhão, paga 300,
A partir que ele dá a primeira entrada, da entrada ele já começa a receber os valores dos aluguéis integralmente. Por isso ele dá uma alavancar, dá um up no resultado. Mas conforme eles forem pagando essas parcelas, aí em comparação ao valor patrimonial, ele vai se reduzindo. O valor patrimonial da cota de aproximadamente 4%, saindo de 9,17 para 9,54. Tem uma valorização. E a aquisição foi de 843 milhões. E o capture rate de 8% para os imóveis de renda urbana e 10% para os imóveis logísticos. Esse aqui é o ano. E aqui ele comenta que várias casas de análise estão indicando o GARI para investimento. Clube FI, Levante, Santander, Ativa, Aurama, Deico e outros aqui, né? E a partir do ativo, da venda do ativo da BRF Salvador, e o ingresso do novo portfólio adquirido, saiu o guidance aqui de 0,085 e de 0,088 por cota, contados a partir de março de 2024. Vai ser esse guidance agora aqui. Aí na DRE, teve um resultado de 0,087 e distribuiu 0,87. O fundo foi top 1 no ganho de cotista e top 3 no giro mensal do PL. Podemos observar que o volume aqui, ó, subiu bastante o número de cotistas. E portfólio por imóveis do GARI. E aqui a tipologia de imóveis, 50% de renda urbana e 49% de logística, são meio a meio. É bem interessante. E a geografia de imóveis, a sua maioria é no Rio Grande do Sul, São Paulo e outros aqui, né? E distribuição por inquilinos bate, Mateus, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Almanara, Liquid. E contratos são 100% atípicos. São contratos um pouco mais seguros quando tem uma alavancagem grande, que nem esse aqui. Ele tem abaixo de 30% de alavancagem, mas é uma alavancagem até que razoável, né? E esse contrato atípico deixa um fundo um pouquinho mais seguro, né? Para poder pagar a dívida mais para frente, né? Os imóveis no total tem mais 279 mil metros quadrados de área de ABL. E os imóveis aqui, ó, data de vencimento 41, 36, contratos atípicos aqui é bem interessante, né? O indexador, maioria é o IPCA. Renda urbana, 38, 2048. Então isso aqui que dá uma margem de segurança na hora de você comprar um fundo imobiliário com alavancagem. Que nem eu expliquei anteriormente, né? Antigamente, o indexador era o IGPM. E não lembro o ano que teve aí, teve que eu mexo com imóveis também, né? Teve um ano aí que deu quase 32% de IGPM. E nessa época, muitos inquilinos pediram para mudar o indexador, né? Porque estava dando muito alto naquela época, né? Quem vai aceitar um aumento de aluguel de quase 35%, né? Então ficava quase que inviável para os locatários. E sobre a alavancagem, o fundo possui obrigações financeiras oriundas da estruturação de CRIs casadas com contratos de aluguel atípicos e de longo prazo como lastro. Estão sendo amortizadas conforme o fluxo dos contratos de locação vigente. Esse que eu comentei com vocês anteriormente, né? Com o contrato longo atípico, a alavancagem não fica tão perigosa como em outros fundos que tem contratos típicos de curto prazo e o financiamento e as alavancagens não são casadas com o término do contrato de locação. Isso aí prejudica bastante, né? Para você administrar essa alavancagem. Isso aqui está bem casadinho, tá bem administrada essa alavancagem.
Além do mais, aqui o fundo tem disponibilidade de cobrir 15 anos das obrigações do fundo, né? Então isso que é interessante, tá bem tranquilo, né? E o patamar de alavancagem é de 22% sobre o PL. E nesse gráfico ele mostra que ele está bem acima dos seus pares aqui, né? KNRI, TVRI. Eu tenho esse daqui em carteira, tenho em carteira, ALESR. Esse RBRP não tenho. O SARI eu tenho em carteira. O HGRU, o TRXF, RBVA. Eu só não tenho esse Viura aqui, ó. Que na época algumas casas de análise estavam indicando, mas só que eu não comprei por estar muito alavancado. E ele agora despencou, né? Tá bem, caiu bastante o valor da cotação. O HGLG também tem, BTLG, XPML, Bresco eu saí, LVBI eu tenho e o Vilge caiu bastante, mas eu tenho ainda em carteira. Aqui ele faz uma comparação do Gari com seus pares aqui no tijolo híbrido. E podemos observar que o Gari está com 0 vacância e o outro que está com 0 vacância é o LZR também. Aqui o SARI está sofrendo muito com a alavancagem e a vacância, que aumentou muito. E aqui os preços sobre VP, pode ver que o SARI está bem abaixo, né? 0,53. E esses três aqui eles estão acima do valor patrimonial ou no valor patrimonial. A partir daqui são os ativos que compõem o fundo. Pão de açúcar, pão de açúcar. Eu vou rolar devagarzinho para vocês darem uma olhadinha, mas mesmo assim vou deixar um link do relatório gerencial na descrição logo abaixo, para vocês acessarem e dar uma olhada com mais calma, os detalhes, o ano, a área alocável, para vocês darem uma estudada nesse fundo, tudo bem? Mas é isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo que depois da sua emissão ficou bem melhor, né? Diminuiu a alavancagem, são contratos longos e é bem interessante. Eu tenho ele em carteira, na carteira da aposentadoria. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu!